Não existe relacionamentos que não passem por fases em que você vai passar por testes. Todo cara que entra numa relação de longo prazo vai passar por testes, ele vai ter a sua dominância, o seu respeito e a sua masculinidade colocados à prova mais cedo ou mais tarde. Mulheres não fazem isso sempre de maneira consciente, tá? Quando a coisa começa errado e rola de respeito, sim, é consciente. Só que geralmente isso também é uma característica do imperativo feminino, portanto não adianta, se você tá no relacionamento, você vai passar por isso. E a melhor forma de você prevenir isso é você começar do jeito certo. Se você é um cara que começa já polarizado num lado dominante, sempre estabeleceu-se a narrativa de que você é o cara que controla a frame da relação, você tende a passar muito menos por isso. Se você é um cara muito mais passivo, você vai enfrentar muito mais isso. Eu vou ler para vocês um relato que eu recebi por e-mail de um camarada que denota muito como essa questão acontece, e o relato do camarada é um relato que traz um ensinamento muito importante para cada um de vocês. Vem comigo. Ele diz: eu nunca consegui ser um cara confiante e atraente, ficar com mulheres bonitas, então ficava sempre com aquelas que apareciam. Sempre tive baixa autoestima, tanto que quando tinha a chance de ficar com uma mulher considerada bonita, eu me sabotava como se não merecesse. Conheci uma mulher incrível, então me casei. Sim, estava apaixonado, mas hoje vejo que não amava. Casei mesmo pelo medo de ficar sozinho devido às minhas inseguranças e etc. Minha mulher sempre foi mandona, e eu acabava aceitando isso. Queria dizer até mesmo a hora que a gente ia dormir, o que ia fazer e tal. Temos uma filha linda, presente de Deus. Na época da pandemia, nosso casamento estava meio balançado e não queria ter mais filho, e minha mulher já sabia. Mesmo assim, engravidou e desconfiei de que ela parou de tomar remédio de propósito, pois ela sempre quis ter outro filho. Infelizmente, o feto teve má formação e ela teve que fazer um aborto. Ficamos mal com a situação, principalmente ela. Então ficou definido que não queria mais ter filho. Fomos nos afastando, ficamos como dois irmãos dentro de casa. Ficamos 4 meses sem pimbar. Comecei a fazer musculação para melhorar a minha forma física e mental. Em pouco tempo, percebi algumas mulheres me olhando diferente, até mesmo personal trainer, tão bonitas que nunca pensei que pudessem dar moral para um novato gordinho. Uma delas, bem mais nova que eu, simplesmente me lançou um olhar que nunca uma mulher tinha feito antes comigo. Não cheguei na moça por respeito à minha mulher. Percebi que a moça não gostou da minha falta de atitude. Ela não sabia que sou casado. Não terminei o casamento devido ao fato do baque que tinha sido a perda de nosso neném. Quando minha mulher melhorou, virou para mim e disse: vamos ter um outro filho. Assustei, pois esperava ela terminar e que estava tentando achar um jeito de fazer isso. Não aceitei. Tivemos uma conversa sobre nossa vida e tentamos continuar. Mas esses dias fomos à casa da irmã dela e do nada ela fala: vou ter outro filho de um jeito ou de outro. Achei a mais pura falta de respeito comigo. Fomos para casa e terminei meu casamento de 10 anos. Ela disse que não entendeu porque acabei com ela e que não tive motivos para terminar. Mas para mim ficou claro que buscamos coisas diferentes na vida. Se continuar nisso, um vai acabar atraindo o outro. E não quero dar esse exemplo para minha filha de 6 anos. A minha mulher foi para a casa da sua irmã, voltou algumas horas depois e disse que decidiu não acabar o casamento, pois ela não queria. Aí foi quando eu questionei: ué, você não está esquecendo de me perguntar se eu quero continuar? Ela ficou em choque. Ou seja, não tenho voz nesse casamento para nada. Não posso decidir nem mesmo se vou ter um filho, ou se prefiro seguir sozinho daqui pra frente. E ainda acha que não tenho motivo para terminar. Hoje tenho 41 anos. Você acha que fiz certo em terminar? Tá, vamos trocar uma ideia sobre como isso começou, tá? E eu não tô falando do seu relacionamento, eu falo do seu escopo de personalidade, tá? Então você diz que você sempre teve problemas, né? Pra ser um cara confiante, atraente, ou ficar com mulheres bonitas, e sempre que você aparecia, você diz que se sabotava, certo? Você também diz que casou mesmo pelo medo de ficar sozinho. Você também diz que a sua mulher sempre foi mandona e você aceitou isso. Ela sempre queria determinar o que vocês iam fazer e mesmo a hora de que vocês iam dormir. Então aqui já se percebe uma dinâmica totalmente passiva, tá? E isso se dá porque você tem internalizado em você a ideia de que você não é um cara de valor, de que você não tem valor agregado que justifique você merecer mais do que o que você tem. Você tá naquela mentalidade do mínimo necessário. Você sempre acabou aceitando o mínimo. Pra você mudar, meu velho, aos 41 anos, talvez só na base da terapia, meu velho. Mas o que você consegue fazer é você ressignificar a percepção de si através do alto valor. Se você, olha só, se você mete o melhor shape que você puder, com 41 anos você pode de repente ver aí uma reposição hormonal, fazer um ciclo aí hormonal e você simplesmente, mano, ó,
meter a melhor carcaça da sua vida. E você, não sei como é que é a sua condição financeira, mas se você tiver grana e você meter uma condição física aí de shape brabo, você vai começar a receber muito mais investida de mulheres bonitas, tá? Porque o seu game elevou. Quantos caras de 41 anos você conhece que são shapeados e de repente tem uma condição boa, tá? Eu tô falando isso sim, assumindo que de repente seja o seu caso a questão financeira. Não sei como é que é. Se não for, você vai ter que buscar também. Mas certamente você não conhece tantos caras de 41 anos que são shapeados e tem, mano, uma aparência destacada. Então, cara, você vai ter que entender que é na base da lógica. Se você é um cara acima da média com 41 anos, se você vier a se tornar, esse vai ser o seu parâmetro. Ficar com mulheres que saem com caras destacados de 41 anos. Não os caras que estão na média dos caras de 41 anos barrigudos, sabe, mal cuidados, tá? Talvez você não vai conseguir simplesmente, sabe, exorcizar de você essa visão de si, sabe, de baixo valor, como um cara que não merece. Eu falo isso porque eu sei como funciona, porque eu tive uma infância e uma adolescência muito ruim com garotas, então eu sempre vi meus amigos tendo acesso a elas e sempre ficando pra trás. Então eu internalizei. Claro, também aconteceram muitas questões de rejeição, enfim, tá? Isso também me fez solidificar em mim uma ideia de baixa autoestima, como se eu não merecesse. Toda vez que uma garota muito bonita me dá uma abertura, eu acho estranho. Não é aquela coisa que eu tô acostumado, mas agora investindo em mim, tenho conseguido sim perceber que, cara, tem que ser esse o meu parâmetro. Isso ajuda muito, tá? E, cara, essa questão da sua garota ser mandona é porque você sempre teve a atitude passiva. Todo cara que está no relacionamento, ele tem que comandar a frame. A narrativa de como vai ser o relacionamento não pode ser negociável, tá? Não pode ser negociável. Você tem que sim que respeitar a posição dela como esposa, ouvir o que ela tem a dizer, mas, meu velho, tem que estar sempre implícito que você domina as coordenadas da relação. Eu falo das questões vitais, como por exemplo, você tem que ter o seu espaço e isso tem que ser inegociável. Não pode haver negócio. Se você quer sair sozinho, não existe essa questão de que, você não pode. Sim, eu posso. Você não tá indo pra uma balada, que seria muito errado. Se você vai na academia, se você quer ficar acordado no sofá até mais tarde, se quer ter um tempo sozinho, você pode, você deve, e ela não pode dizer um ai sobre isso. Isso é inegociável, a gente está falando aqui do seu espaço individual, tá? Óbvio que isso se refletiu em outras questões, como por exemplo, aqui você disse, né? Esses dias fomos à casa da minha irmã, ou melhor, da irmã dela, e do nada ela fala que vai ter outro filho. Como se de repente já tivesse estabelecido que você concordou com ela sobre isso, sendo que você já disse que não queria. Ela não te respeita. Ela não te respeita o bastante para simplesmente entender que tem que haver uma hierarquia dentro de casa. E se você disse que não vai ser, tem que ser respeitado. Claro que certas questões vão haver conflitos e se for uma coisa inegociável pra ela, não tem outro jeito a não ser, sabe, terminar. Mas certas questões, por exemplo, de dominância, não pode, sabe, ter flexibilização. Isso tem que estar sempre implícito. Aí você também disse, né? A minha mulher foi pra casa da irmã dela, isso depois você terminou com ela, né? Voltou algumas horas depois e disse que decidiu que não vai acabar. E que não vai acabar, enfim, né? E aí você questionou que, tipo, você não perguntou pra mim. E aí? Perguntou se eu quero continuar? E ela ficou em choque. Por quê? Porque já tá acostumada com a ideia de que você é passivo, de que você faz tudo que ela manda. Então aí você me perguntou no final, beleza, cara, tenho 41 anos, fiz certo em terminar? Essa não é uma pergunta fácil de responder, meu velho. Não é uma pergunta fácil. Eu poderia simplesmente falar, mano, o seu relacionamento tá totalmente despolarizado. Ela é o macho da relação, você é a fêmea da relação. Não tem como, sabe, você continuar, termina. Eu podia falar isso. Mas e, por exemplo, filha envolvida, sua filha, né? E de repente, não sei, patrimônio. Tem que se pensar em algumas coisas. O que você pode fazer é pensar em duas alternativas. A alternativa 1 é a mais óbvia. Termine. Porque se você não for um cara que mude radicalmente a sua postura e se tornar um cara ativo na relação, dominante, você passar a estabelecer as coordenadas, se ela de repente chegar no estágio de ela começar a te procurar e te implorar para você voltar, que ela não quer acabar a família, é o cenário perfeito para você estabelecer como as regras vão ser. E daí pra frente você estabelece a narrativa. Você diz o que vai ser e o que não vai ser. Que você tem que ter o seu lugar de fala e respeito na hierarquia do casamento. E você tem que ter banca pra poder manter isso aí. Não adianta você voltar com o contrato de boca. Você tem que ter atitudes que façam isso valer. Você tem que ser o cara que literalmente coloca, na mesa, irmão. Fala, vai ser assim. E eu não falo de tirania. Eu falo de você estabelecer que o homem da relação é você. A narrativa, sabe, de hierarquia, no caso, você é o cara que comanda. Se você quiser ter um relacionamento balanceado, onde você é respeitado, tem que ser assim. A segunda alternativa é, cara, você tem que contornar, se você quiser continuar o casamento, essa situação, mas tem que voltar para a mesma forma. Eu falo sem você ter que estabelecer a frame verbalmente, mas implicitamente você tem que começar a tomar atitudes que façam ela perceber aos poucos que você é quem domina a relação. Como?
Colocando primeiramente, meu irmão, investimento pessoal. Mete aquela carcaça, começa a deixar ela perceber que as mulheres estão dando em cima de você, sem falar pra ela, obviamente. Tem que ser uma coisa assim, cara. Se tá ficando desenvolvido, aonde vocês vão, ela vai perceber que as pessoas estão te olhando, que as mulheres estão te observando. Isso vai gerar aquela competição, aquele estalo de competição nela. Você tem que começar a tomar as suas atitudes de modo a fazê-la perceber que você tem os seus limites e esses limites não são negociáveis. Você tem que literalmente jogar ela numa postura onde ela vai ser um pouco mais submissa a você. E eu não falo novamente de tirania, eu falo de ela perceber que nessa dinâmica hierárquica, você é o cara quem tem a dominância maior em casa. Tá? Eu não sei, obviamente, quem ganha mais, como é que é a distribuição financeira e tudo mais, tá? Quem é que tem maior parcela no patrimônio familiar e tudo mais. Mas certamente, meu velho, se você quiser que o seu casamento se salve e você quiser ser de fato um exemplo para sua filha, você tem que ser o cara admirado em casa. Obviamente, ela tem que admirar a mãe, você tem que respeitar a sua esposa na frente da filha e mesmo pelas costas da própria filha. Só que implicitamente você tem que ser o cara em casa, sabe, onde todo mundo admira e que todo mundo respeita. Porque se ela não respeita você como o homem da relação, pode ir pra primeira opção, meu velho. Termina e, vai seguir sua vida, tá? Porque é muito melhor você não cometer esse erro de ficar nessa de ficar traindo a tua mulher pelas costas porque não tá tendo pimba em casa, do que você dormir à noite, sabe, preocupado, sentindo que não tá dando exemplo pra sua filha. É muito melhor você enfrentar a separação e ver a sua filha de dias em dias aí e tudo mais, e ser um cara respeitado, do que se manter numa relação falida onde você só vai ser cada vez mais massacrado. E o que vem depois? De repente, que uma traição, pode vir muita coisa de respeito, a coisa escalabilizar, são 10 anos, né? Enfim, mas se não mudar radicalmente a sua posição dentro dessa hierarquia familiar, ela não vai te respeitar, ela não vai voltar a sentir atração por você e, sobretudo, cara, o teu casamento não vai melhorar em nada, tá? Mas enfim, espero que esse tipo de conselho, meus velhos, tenham servido não só pra esse camarada, mas pra todo mundo que pensa em entrar no relacionamento, tá? E aquela coisa, meus caros, entrou nessa dinâmica de cheat test, ela começou a fazer joguinhos com você, começou a colocar em prova ali a sua masculinidade. Cabeça zen, meu irmão. Sai pra dar um passeio aí. Começou a enfrentar a problemática, que tá tentando falar mais alto, baixou a bola, postura firme, sai, vai fazer uma corrida, vai dar uma caminhada, vai malhar, volta e, mano, silêncio pros gritos dela. A menos que comece a ouvir, a haver ofensas, aí você estabelece limite. Não vou tolerar isso aqui, mais uma dessa eu vou embora. E tem que bancar o que tá falando, tá? Enfim, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na uma santa paz. Já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!